Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Hoje aqui vou fazer uma coisa diferente, você sabe que eu sou professor de Direito, mas eu também, se estivesse estudando para esse concurso de escrevente, eu tentaria ir atrás dos conteúdos de atualidades para também tentar acertar as questões de atualidades. Vou fazer aqui algumas coisas que eu veria se eu estivesse fazendo a prova e mais do que isso, se você gostou da forma como eu estiver fazendo aqui, você comenta. Se você também não gostar, não vou ficar bravo não, fala para mim que não gostou, porque se você gostar eu faço vídeos dos outros meses, né? Então vou fazer aqui de janeiro de 2024. O seu edital ele fala o seguinte, que vai cair de atualidades tudo que aconteceu de notícias no Brasil e no mundo no primeiro semestre de 2024. Então a gente vai começar no mês de janeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma separação de coisas que aconteceram no Brasil e de coisas que aconteceram no mundo. É claro que conteúdos de atualidades, sempre você vai ter uma notícia que não estará aqui. E qualquer professor que te der as aulas, é muito difícil que ele fale de todos os assuntos. Então o que a gente vai fazer é olhar coisas aqui que poderiam estar no radar do seu examinador, inclusive entendendo o perfil da banca VUNESP. Qual é o ponto importante? Então nós vamos começar aqui falando do Brasil. E uma coisa importante, né? Não cabe a mim dar opinião sobre nada, tá? Conteúdos de atualidades você não tem que tecer nenhuma crítica no sentido de elogiar ou de falar mal de qualquer coisa. Você vai simplesmente saber o que aconteceu. A partir do que eu falar aqui, se você eventualmente quiser se aprofundar em alguma coisa do que eu falar aqui, você pode pesquisar na internet a partir dos relances que eu trouxer aqui para você, tá bom? Vou ser rápido aqui. Então, primeiro vídeo nós vamos falar de janeiro de 2024. Então, com relação ao Brasil, né? Então, começando do Brasil. Você começa falando de uma coisa muito importante, que é a lei que criminaliza o bullying. Então, o primeiro ponto é esse, lei que criminaliza o bullying. Então, você tem a criação, a sanção de um projeto de lei que de fato criminaliza o bullying. Você até já tinha uma possibilidade de criminalização do cyberbullying, né? Então de você fazer ali a criminalização de alguns pontos específicos. Você tinha lá no Código Penal uma parte lá inclusive de instigação ao suicídio ou à automutilação, também tinha alguma coisa relacionada a isso, mas hoje em dia você tem, a partir de janeiro de 2024, uma lei específica que criminaliza o bullying. Então essa é a primeira notícia que eu queria que você guardasse. Então se você eventualmente estivesse diante de uma questão, diante de um texto, você poderia enquadrar isso com a indicação da lei que criminaliza o bullying. Outro ponto importante, né? Aí questão de saúde pública, aumento da hanseníase. Hanseníase, para quem não sabe, é a lepra, né? Então você tem um aumento, então você poderia ter uma identificação de uma notícia com relação à saúde. Então sempre para provas de atualidades, preste atenção, depois da pandemia, principalmente, que questões relacionadas à saúde têm sido muito perguntadas, né? Então novos vírus, etc., ou o retorno de algumas doenças e assim por diante. Então, aumento da hanseníase. Então, é uma informação importante que foi constatado o aumento da hanseníase. Você poderia até, eventualmente, ter uma notícia, um enunciado falando que houve um aumento da doença tal e qual é essa doença, né? Então, você poderia ter essa possibilidade. Outra coisa, criação, e veja, goste-se ou não, se está certo, se está errado, enfim, não é nem o meu caso aqui de ficar tecendo qualquer opinião. Mas um fato, um evento que aconteceu foi a criação do programa Pé de Meia, que é o pagamento aos alunos que concluírem os 3 anos do ensino médio. Tá certo, tá errado? Não tem nenhuma relevância aqui para fins de concurso. Apenas saiba que existe esse pé de meia. Estou falando isso porque uma vez num concurso da VUNESP mesmo, quando foi criado o Minha Casa Minha Vida, lá, para a primeira vez que aconteceu e tal, isso caiu, né? Caiu o nome do programa, olha que coisa louca, né? Então, é um ponto importante. Então, o programa Pé de Meia, tá? Pagamento aos que concluíram os 3 anos do ensino médio. Qual é o valor, tal? Isso pra gente agora não importa. O que importa é que você sabe que isso foi institucionalizado, tá bom? No mundo, primeira coisa, Fórum Social Mundial, né? O Fórum de Davos. Então, Fórum Social Mundial. Ou Fórum Mundial, vamos colocar, vai. Fórum Mundial de Davos, né? Ou Davos, né? Qual foi o tema? O tema foi reconstruindo a confiança. É um negócio interessante, por quê? Porque, de fato, depois de todo o estrago que a pandemia trouxe e a afetação que isso trouxe à economia, né? Então você tem aí um tema bem interessante que é reconstruindo a confiança. Então a reunião de grupos ali, de representantes de países, de representantes das vertentes econômicas, né? Para discutir dentro do âmbito econômico, do âmbito social. Esse foi o tema, reconstruindo a confiança, tá? Outra coisa importante, um evento que aconteceu, né? Às vezes evento da natureza cai também, por isso que eu trouxe aqui. Terremoto no Japão, ok? Basicamente isso, somente isso acho que é o relevante para você. Poderia ter uma pergunta de onde aconteceu um terremoto de ampla magnitude e tal, foi no Japão. Outra coisa importante, ainda falando de Japão, vou até passar aqui para cima, ó.
o Japão se tornou o 5º país a pisar na Lua. Isso é um negócio interessante também. Então o Japão mandou lá uma sonda, não sei lá o que ele mandou lá, mas não foi com pessoas, tá? Só para você entender, né? Ah, professor, mas o homem foi para a Lua? Não foi? Claro que foi, né? Pelo amor de Deus, não seja maluco, né? Mas mais um país a pisar na Lua, a ter ali, a fincar sua bandeira na Lua, foi o Japão, foi o 5º país, tá bom? Quais são os outros países? Para a gente também não ter relevância agora. A notícia importante é de que o Japão foi o 5º país a se tornar ali um estado a conseguir pisar na Lua, tá? Então um estado autônomo, um estado soberano a pisar na Lua. Outra informação importante que tem a ver com o Brasil: Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia e Egito passam a integrar os BRICS. Professor, o que é BRICS, né? Brasil é um grupo que tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S ali é de South Africa, né? Então você tem ali uma ampliação, né, dos países. Então isso é uma notícia relevante, né, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia e Egito passam a integrar os BRICS, esse grupo econômico que reúne ali Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É lógico, né, são países... A China não é um país emergente, né? É a segunda maior economia mundial, mas é um grupo diferenciado, né? de países ali que tem inclusive um banco específico, tal, tem formas de financiamento, tal. É um negócio interessante para você saber, então, da entrada de países nos BRICS, tá? Então essa é uma informação importante. Outra coisa importante, você tem aqui uma notícia sobre ataque numa praia na Somália, na África. Então um ataque suicida mortal em uma praia da Somália foi condenado pela ONU, destacando a contínua ameaça do extremismo violento no país. Então veja, foi um ataque suicida, né, mortal, lógico, até uma redundância, né, vou até tirar aqui, né, um ataque suicida em uma praia na Somália foi condenado pela ONU, que foi ali realizado numa praia na Somália, na África, e a ONU destaca ali a necessidade de você combater o extremismo dentro da Somália, tá? Então, quais as causas disso, etc. Pra gente, o mais importante é você saber o que aconteceu, né? A princípio, para você, se você depois quiser se aprofundar, essa é uma informação importante. Outra coisa importante, né? Declínio do investimento estrangeiro. Isso é uma informação importante também. A UNCTAD, né, que é ali a reunião também dentro das Nações Unidas, um grupo que faz a verificação de desenvolvimento econômico, de políticas econômicas, ele constatou ali um declínio, uma diminuição do investimento estrangeiro. Então, a UNCTAD relatou uma queda, ó a motoca passando aqui, né? Relatou uma queda no investimento estrangeiro direto em várias regiões, com exceção de alguns países europeus, devido à inflação e à instabilidade econômica. Logicamente que isso tem a ver também com o momento de pandemia, né? Logicamente que trouxe muitas incertezas, trouxe um abalo em toda a economia mundial, mas esse é um ponto importante também. Então eu pensaria aqui, para fins do mês de janeiro, de você pensar no Brasil, estes pontos: lei que criminaliza bullying, aumento da hanseníase, esse programa Pé de Meia, e no mundo, o Fórum Mundial de Davos, na Suíça, que tem como tema Reconstruindo a Confiança, terremoto do Japão, o fato de o Japão se tornar o 5º país a pisar na Lua, a entrada de países no BRICS, né, nesse grupo muito importante do qual o Brasil faz parte, e por isso, logicamente, que isso tem importância para a gente, para fins de concurso, de atualidades, e esse ataque suicida na Somália, e o declínio do investimento que foi constatado por conta das incertezas econômicas. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui. De fato, o objetivo aqui não é tecer, como eu disse, opiniões sobre nada disso. Se você gostou das menções que eu fiz aqui, a depender da quantidade de visualizações, da quantidade de likes, eu posso fazer também dos outros meses até a gente, de fato, chegar no primeiro semestre de 2024, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui. Se você puder se inscrever no canal, vou ficar muito agradecido. Fico muito agradecido a todo mundo que chegou aqui, que tem chegado aqui para assistir as aulas de Direito, né? Você sabe que tem playlists aqui de Direito, dos conteúdos aqui, e eu fico agradecido. Espero que isso aqui possa, de fato, te ajudar aqui como uma ajuda mesmo do professor, que também já foi concurseiro, que também já fez vários concursos, mas esses pontos aqui eu olharia. Professor, como é que eu faço para fazer pesquisas melhores de atualidades, até para outros concursos? Cara, eu pensaria em
olhar eventualmente as inteligências artificiais que fazem as pesquisas. Então você tem dentro do Bing, você tem isso, você tem dentro do ChatGPT, você tem isso, e você tem pesquisas, por exemplo, de notícias da ONU, você tem notícias relacionadas a portais, a sites como o El País, como sites normais aí que você vê, né? Então acho importante de você fazer depois um compilado. O interessante é que as inteligências artificiais já fazem um compilado de tudo isso. É claro que quando você faz uma pesquisa, você vê até outras coisas que não tem assim tanta relevância, né? Que eventualmente você precisa fazer uma filtragem. Então o que eu fiz aqui foi uma filtragem olhando inclusive para questões de concursos que já tiveram aí perguntas, já tivemos perguntas em outras situações, por exemplo, num concurso aí anterior nós tivemos, não do TJ, né? Mas por que eu falei de lei, né? Porque já houve uma pergunta em concurso de atualidades perguntando qual era a lei que foi promulgada no país que protegia crianças recentemente, que era a lei Henri Borel, só para você ter noção. Então isso é importante sim, tá? Questões de doenças são importantes e ali questões de programas governamentais, independente se você apoia, se é contra, se é a favor, isso aí pra gente é irrelevante para fins de concurso, tá bom? Agradeço muito, volto ainda em mais alguns vídeos, claro, vídeos de direito, mas se você gostou do conteúdo aqui de atualidades, dessa lapada aqui, vamos assim dizer, né, dessa passagem rápida aqui de algumas coisas, me fala aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler todos os comentários. Você sabe que eu leio todos os comentários, hein? Eu leio, reajo a todos os comentários, eu gosto muito quando vocês conversam aqui comigo, tá bom? Volto então aos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!